Hoje nós vamos contar a história do apóstolo Pedro. E por que eu escolhi o apóstolo Pedro? Porque a história de Pedro diz muito sobre nós. Pedro era um homem de personalidade forte, impulsivo, medroso, impaciente e também, além de outras, ele era sincerão. O que eu quero dizer com sincerão? Era aquela pessoa que tudo que pensava, falava também. E o propósito desse vídeo é que quando você chegar até ele, você possa trazer para a sua vida as lições e os ensinamentos que Pedro teve na caminhada da vida dele. E a história de Pedro se inicia com Jesus passando à beira do mar da Galileia. Jesus encontra Pedro e diz: "Segue-me, que a partir de hoje farei de você pescador de homens." E Pedro deixa tudo e segue Jesus. Todos os discípulos passam a aprender com Jesus. E num desses ensinamentos que Jesus pergunta aos discípulos quem era ele, quem era Jesus para o povo. E os discípulos respondem, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que é João Batista, outros falam que é um dos profetas. E Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, impulsivo como sempre, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz a Pedro, feliz és tu, Pedro, porque não foste o homem que te revelou, e sim o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a partir desse momento, Pedro recebe uma autoridade jamais vista por qualquer uma outra pessoa. Pedro recebe de Jesus a autoridade de ser o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro crescia na fé e na intimidade com Jesus Cristo, a ponto de realizar milagres. E um dos milagres muito conhecido foi a cura do paralítico na Porta Formosa. Pedro chega até aquele paralítico e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico levantou, andou e adentrou o templo, glorificando o Senhor. Muitas vezes não agimos como Pedro. Pedro sabia que a obra não era dele, que a obra era de Jesus. Ele simplesmente se colocou à disposição. Ele fez a obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele simplesmente estava ali sendo uma pessoa usada por Jesus. Por quê? Porque ele se colocou à disposição. E quantas vezes nós enxergamos pessoas ao nosso lado com paralisias também? Porque a paralisia não é simplesmente um defeito físico. Muitas vezes nós passamos por situações que nós nos sentimos paralisados. É como eu já disse outras vezes, o medo nos paralisa e nós deixamos de realizar muita coisa. E podemos sim ajudar essa pessoa a vencer o medo. Basta que nós nos coloquemos à disposição e deixar que o Espírito Santo nos use. Eu não sei qual é a forma que o Espírito vai fazer para realizar a obra na vida daquela pessoa, mas o importante é nos colocar à disposição como Pedro fez. Pedro era uma pessoa usada, como eu disse, e uma passagem que mostra a ousadia de Pedro foi quando Jesus veio caminhando sobre as águas, falou para eles que não eram para eles ter medo, que ali se tratava de Jesus. Pedro disse a Jesus: então faça que eu vá.
até o Senhor caminhando sobre as águas também. Pedro chegou a caminhar pelas águas. E por que que Pedro não chegou até Jesus? Pedro teve medo do vento forte e afundou. Pedro, naquele momento, ele não entendeu qual era o propósito de Jesus naquela situação. Como nós sabemos, Pedro era pescador. Então, certamente, Pedro já havia passado por tempestades no alto mar. Pedro já havia passado por algum tipo de tribulação no alto mar. Pode até ser, sim, que Pedro já havia visto fantasma em alto mar. Eu não sei qual era a dificuldade de Pedro, mas ali Jesus estava querendo curar Pedro daquilo que o impedia de avançar. E deu a oportunidade para Pedro de perceber que, seja o que fosse que o impedia de servir, de ser totalmente do Senhor, ele experimentasse também, que era caminhar sobre as águas. E o que seria esse caminhar sobre as águas? Jesus estava falando para Pedro que tudo e qualquer situação, seja qual for o empecilho, seja qual for a sua tempestade, seja qual for a sua tribulação, tudo está sob controle. Tudo está debaixo dos meus pés. Por isso que ele disse: não tenhas medo. E Jesus fala para nós também hoje em dia. Nós não caminhamos sobre as águas, mas nós sabemos que debaixo do pé de Jesus está também as tempestades da nossa vida, está também as nossas dificuldades. O que cabe a nós é permanecer na presença do Senhor, não deixar que a tribulação tire o nosso foco, não deixar que as tempestades da vida nos atinjam. Olhos fixos no Senhor. Por que olhos fixos no Senhor? Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é muito simples, é não tirar os olhos de Jesus. Nós sabemos que Pedro, antes de Jesus, ele era um homem de personalidade forte, como eu disse, um homem impulsivo, um homem medroso, ele era um homem impaciente, ele era um homem teimoso. E aqui eu me arrisco a encerrar os adjetivos de Pedro dizendo etc, porque não para aí. E com Jesus, quem Pedro se tornou? Pedro se tornou um homem de fé, um servo fiel, humilde, compassivo. Ele se tornou um homem obediente, corajoso, paciencioso e temente a Deus. Tão temente a Deus, tão próximo, tão íntimo de Deus, que ele chegou ao ponto de não se sentir digno de morrer como Jesus. Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo, como foi o pedido dele. E esta foi um pouco da história do apóstolo Pedro. Eu espero que você tenha entendido, que você aproveite essa história, porque muitas vezes, não só nós, mas nós temos pessoas ao nosso redor que também precisa de uma transformação, que também precisa viver o que Pedro viveu. Então, eu quero dizer para você que não é impossível, que Deus pode todas as coisas, Deus pode tudo. Se você se identificou com essa história, faça como Pedro fez, siga Jesus. Não espere estar pronto, porque nós nunca vamos estar pronto para seguir Jesus.
Venha da forma que você estiver, siga Jesus, porque Pedro para nós é um exemplo de transformação. E também Pedro é a maior prova de que Jesus não escolhe o capacitado, ele capacita os escolhidos. Se você gostou dessa reflexão, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal para que nossa comunidade fique conhecida e nós possamos levar a palavra de Deus o mais longe até onde o Senhor nos permitir.